Pai do Senhor, meus irmãos, gostaria hoje de estar compartilhando daquilo que o Espírito Santo tem feito queimar no meu coração a respeito de restaurar o altar da minha vida, restaurar o altar da igreja. É uma coisa que está ocupando a maior parte do meu tempo. E hoje eu quero falar sobre os dízimos. E hoje eu quero falar aqui de algo maior do que isso. Eu quero falar aqui a respeito de dízimos, os tipos de dízimos que encontramos na Bíblia. Temos que restaurar esta convicção, temos que restaurar o altar nas igrejas, retirar as cinzas do velho. As cinzas impedem o fogo. Temos que colocar madeira nova no altar sem rachaduras. Quais dízimos existe? Tem o dízimo do medo, que é esse que nós vemos em Malaquias. Eu vou ler aqui o texto completo, Malaquias 3:7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para o recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje eu quero falar de dízimos. Temos que restaurar o altar nas igrejas, restaurar o altar da nossa vida. Temos que retirar as cinzas do velho. Essas cinzas impedem que o fogo fique aceso. Temos que colocar madeira nova num altar sem rachaduras. Quais dízimos existem? Tem o dízimo do medo, esse dízimo que a gente acabou de ler, onde nós entregamos o dízimo com medo, por ordenança ou por obrigação. É a mesma coisa que você pagar para Deus, repreender o devorador, e devolve o que é de Deus para não ter maldição na sua vida. E ainda você já garante, a prosperidade do mês seguinte. E nas igrejas nós vemos isso. É um terrorismo gospel. Você tem que dar o dízimo, porque senão você vai ser amaldiçoado. Você tem que entregar o dízimo para Deus repreender o devorador. Porque se você não entregar o seu dízimo, os 10%, o devorador vem e leva os seus 90%. Você não vai ser abençoado. Ou seja, para você ser abençoado no mês seguinte, você tem que pagar esse mês. Então é isso que nós vemos nas igrejas. É isso que nós vemos. Quando você paga para Deus repreender o devorador e devolve o que é de Deus para não ter maldição na sua vida, é o mesmo dízimo ou oferta de Caim. E não vou falar mentira aqui, como alguns pregadores falam, que Caim deu o que estava no chão, o de pior. A Bíblia não fala isso. Então, se não fala isso, não devemos falar nos altares. Deus olha o coração, a motivação. Eu imagino Caim preparando a sua oferta para o Senhor, preparando o seu dízimo, com um coração com medo do devorador, com medo de maldição,
E por interesse para continuar sendo abençoado, Caim reúne sua oferta de cereais, vegetais, frutas e grãos e coloca em cima do altar. Agora eu imagino Abel preparando a sua oferta, desde escolher o melhor animal, matar, limpar. Ele deve ter temperado cuidadosamente. Ele escolheu as melhores madeiras para fazer a fogueira. Ele retirou aquele antigo altar e montou um altar novo com pedras novas e limpas. E ao montar o altar, ele deveria estar orando, louvando com alegria ao Senhor. Ele estava fazendo com alegria e o resultado? Deus aceitou a oferta de Abel. Motivação. O que te motiva a entregar seu dízimo? A oferta de Caim era frutas, verduras, grãos e cereais. Caim era lavrador, ele plantava e colhia. A oferta dele foi recusada por Deus, porque Deus não gosta de vegetais ou de frutas, cereais e grãos? Claro que não. Deus não vê a oferta, Deus não vê o dízimo. Deus olha o motivo do seu coração. Abel nem pensava em maldição, nem em devorador e nem se Deus ia continuar abençoando. Ele estava ali, contente, alegre de estar oferecendo o seu melhor para Deus. Tem pessoas que vivem presas nesse dízimo do medo, que pregam nas igrejas, estão debaixo da lei. E na lei, se não der o dízimo, atrai maldição, atrai o devorador. Se esquecem que em Gálatas 3, 13 e 14, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Aleluia! Na cruz, Jesus levou toda a maldição e com sua ressurreição ele quebrou a maldição. Agora, todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador está livre de maldição. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Para de viver o velho na sua vida. Para de viver o velho. Nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. A lei nos leva até a cruz, a graça nos salva. Dízimo do reconhecimento. Abraão, ele dizimou a Melquisedeque, e como era antes da lei e antes de Jacó, não tinha porcentagem de dízimo. O dízimo significa 10ª parte. Lá em Jacó, a história de Jacó, foi ele que estabeleceu a porcentagem do que ia ser dado a Deus. O Senhor lá em Gênesis 28, do 10 ao 22, os irmãos estejam lendo em vossas casas, para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. O Senhor apareceu a Jacó num sonho, revelando-se como um Deus amoroso, disposto a abençoar, guiar e proteger a Jacó. Em resposta a essa revelação divina, Jacó fez um voto prometendo devolver o dízimo de tudo que Deus lhe desse. Ou seja, o que o Senhor me der, eu vou te dar a 10ª parte. Ou seja, esse dízimo de Jacó, que é o dízimo até da lei, é tudo que Deus nos dá, nós devolvemos a 10ª parte. Abraão, quando depositou sua oferta ou seu dízimo a Melquisedeque, que representa Jesus, não foi para pedir nem para agradecer por algo que recebeu. Ele entregou porque reconhecia que sem Deus nada ele era. Ele reconheceu a grandeza de Deus pelo simples fato dele ser. É o dízimo onde queremos agradar a Deus por sua presença em nossas vidas, pelo que Ele é. E pela expressão da fé e adoração que sentimos pela pessoa de Deus, pela pessoa do Espírito Santo, pela pessoa de Jesus.
Aleluia. No Novo Testamento, esse dízimo do reconhecimento, ele aparece lá em Lucas 7,36, onde uma mulher pecadora entra na casa de Simão, o fariseu, e unge os pés de Jesus. Ela derrama o seu melhor para Jesus, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, ela se derrama aos pés de Jesus, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo Jesus como o verdadeiro Senhor de nossa vida. Aleluia! Quando você e eu reconhecemos quem é Deus, nada tem maior valor do que a sua presença em nossas vidas. Vamos falar de dízimo por obediência, o dízimo da submissão do homem a Deus. Tem pessoas que acham que o dízimo é ali só em Malaquias, sendo que Abraão já tinha dizimado, Jacó formou a porcentagem do dízimo, mas eu quero dizer que o dízimo ele já estava no coração de Deus, lá na criação. Vamos ler Gênesis 2, no versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Reparem que de toda árvore que Deus criou, ele entregou toda árvore para o homem. Ele poderia comer apenas uma que não era do homem. E aquilo que não é do homem, não é para o homem tocar, é a parte de Deus. Assim como quando você pega o seu salário, você tem que separar primeiramente o seu dízimo antes de gastar. Assim era aqui no jardim. Homem, tudo isso aqui é teu, apenas um toca aqui. Isso aqui não lhe pertence. É o que Deus estava revelando. Isso aqui é meu, não toca. Amém? Deus nos deu tudo. Ele nos permite ficar com tudo, mas o que não é do homem, o homem não pode reter, assim como Deus não divide a sua glória com ninguém. O homem tinha que obedecer, não pegando o que Deus não deu ao homem. No dízimo, atualmente, aprendemos que temos que separar a parte de Deus primeiro. Lembra o que Jesus disse? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tem pessoas que falam que no Novo Testamento Jesus não fala de dízimo, ele apenas não fala do nome dízimo. Sabe por que ele não fala? Porque não interessa o dízimo, o valor. O que interessa é a atitude do seu coração, o que o seu coração está expressando, é isso que Deus vê. Então existe sim o dízimo no Velho e no Novo Testamento. Vamos falar agora de dízimo por gratidão. No Velho Testamento, Ana, ela pede um filho para Deus, mesmo sendo estéril. E ela faz um voto com o Senhor. Se o Senhor desse um filho para ela, ela entregaria a obra do Senhor. E Deus atendeu. E Ana cumpriu o voto. Entregou Samuel ao Senhor desde criança, para seguir na obra de Deus. No Novo Testamento tem dízimo de gratidão. A entrega e o amor que a igreja tinha por Jesus era tão grande, que cumprir apenas uma porcentagem de 10% não era o suficiente. Eles contribuíam com alegria, com amor, com paixão, adoração pela obra da cruz. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35 diz: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou propriedades e casa, vendiam-as
e traziam o preço do que fora vendida e o depositavam aos pés dos apóstolos, e esses repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Lá em Atos do Apóstolo também, no capítulo 4, no versículo 36, José, o chamado Barnabé, que significa consolação, ele era levita de Chipre, ele tinha uma propriedade, ele vendeu e ele depositou tudo. Ele não deu 10%, ele deu tudo aos pés do Senhor. Assim como aquela viúva pobre que entregou tudo o que tinha ao Senhor. Então vocês reparam que entregar o dízimo não significa dar o dinheiro, dar a parte do seu salário, 10%. Não encare como uma ordenança, como uma obrigação. Maria, irmã de Marta e Lázaro, quando Jesus foi convidado para ceiar, jantar, na casa de Simão, o ex-leproso, Maria unge Jesus com nardo por gratidão, porque foi um pouco depois que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E quando nós falamos de gratidão, não podemos esquecer dos 10 leprosos que foram curados e apenas 10% voltou. Um ex-leproso volta para agradecer. Dízimo pelo que Deus fez por você. Ah, mas eu estou desempregado. Mas nada tem faltado a você. Agradeça. Eu não tenho dinheiro, não tenho salário para dizimar. Tem sim. Dê o seu tempo para a obra. Um dízimo de serviço. Agradeça por ter saúde e faça a obra. O dízimo do medo tem que ser arrancado das igrejas. A motivação de Caim tem que ser arrancada de nossos corações. Dízimos e ofertas têm que ter a motivação que agrada a Deus. A motivação do reconhecimento, a alegria, gratidão, louvor e adoração. Amém? Eu espero que isso esteja alcançando o seu coração, em nome de Jesus, e que se você não era dizimista, a partir de hoje você vai ser dizimista, não por medo, não para Deus repreender o devorador, porque toda maldição Jesus levou sobre si, não existe maldição, não existe devorador na sua vida. Você vai dar o seu dízimo a partir de hoje, por gratidão, por amor, por reconhecimento, com alegria e com louvor no seu coração, porque Deus não olha a quantia, Deus não olha o que você está ofertando. Deus, ele enxerga o nosso interior, ele enxerga a motivação. A partir de hoje, seja dizimista com essa motivação, alegria, agradecimento por tudo que o Senhor tem feito, e mesmo que ele pare de fazer, você tem pelo resto da sua vida para agradecer o que ele já fez. Amém? Fiquem na paz, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês.